Dia, meu quinto ano, Procarla com vocês mais uma vez para a nossa última aula da semana. Hoje é 12 de junho de 2020 e não há limites para nós, porque nós temos um Deus maravilhoso. Um dia de vitórias, de superação é o que Deus preparou para hoje. Bom dia, que hoje a gente possa superar e garantir nossa vitória. É nossa fé que nos leva a isso. E como diário eu tenho aí para vocês, meus amores, hoje nossa aula falou sobre números decimais e vamos trabalhar como podemos resolver os cálculos com muita atenção. Faça a leitura da página 11 e 12 e responda as atividades da 14 e 15. Não esqueça da leitura dos slides. Forte abraço da Pro. Números decimais, mais uma vez, como a gente já havia dito, é assunto que nós já falamos e estamos repetindo mais uma vez. A explicação é para que vocês fiquem claros, né, nos slides, porque a aula propriamente dita está sendo feita, será feita a partir das 9h50 com vocês. Números decimais são numerais que indicam um número que não é inteiro. E aí a gente vai falar sobre eles aqui, onde nós podemos encontrar e a sua composição. Aí eu tenho aqui dizendo como fica a composição, como é composto um número decimal, como é que a gente faz essa escrita aqui, cada pedacinho, como nós devemos ler, cada parte dela, tem também no seu livro de estudos. A gente tem que estar fazendo essa integração. Como ele é representado, aqui você logo vê 3 décimos, depois 85 centésimos, depois você vê 746 milésimos, e como eu falei já na outra aula, e voltando a repetir, à frente da vírgula sempre números inteiros. Aí você tem aí 6 unidades e 4.587 décimos de milésimos. E aí, como multiplicar por 10, 100 mil, ou como dividir também. Como eu agrego esses resultados? Vou estar explicando na aula, aqui como ele vai ficar, quando ele vem em forma de fração, de que forma eu vou colocar os números, para eles se tornarem decimais, a gente vai falar nessa aula, e comparar frações, esses números decimais, como eu já havia dito, vai ter, né? Então, para comparar números decimais, nós devemos ter dois posicionamentos. Comparar as partes inteiras e arredondar as casas decimais. E comparar os décimos, centésimos e milésimos. Aí você vai fazer a verificação. Você vê logo aí como está organizado os produtos do caro para o barato. Aí a gente vai conversar na aula. Aí, comparação, você pode usar igual, maior que ou menor que. Se você não conhece esses símbolos, aí estão os nomes deles para que a gente possa estar fazendo a leitura correta. E aí, ó, a gente compara a primeira parte inteira, como eu falei, antes da vírgula, tudo é parte inteira, e depois as partes decimais sendo arredondadas para o número mais próximo. Onde usamos os números decimais? Aí aqui tem, ó, na venda, na altura, nos líquidos que nós vamos fazer pesagem, em algumas partes que nós usamos. Aí aqui tem, ó, um exemplo de como usamos, outro, e vamos resolver problemas. Quando nós resolvemos problemas com números decimais, nós temos que atentar para algumas dicas que vai ter aqui, tanto no slide como no seu livro de estudos. Obviamente que o seu livro de estudos deve ter apenas adição, subtração e multiplicação. E se tiver apenas adição e subtração, a gente já está adiantando aqui mais, né? E as dicas aqui do lado para você ver qual você deve seguir. Aí eu tenho aqui, ó, mais uma vez, como multiplicação, como vai funcionar. Lembrando que nós trabalhamos sempre com o sistema numeração decimal, unidade sobre unidade, e aqui décimos com centésimos. Não deixaria de ter uma atividade. Por quê? Porque é necessário que vocês façam treinamento sobre o assunto. Aí eu coloquei aqui uma pequena atividade, número 1. Coloquei uma outra atividade aqui de multiplicação, que nós precisamos atentar de ver como vamos fazer a multiplicação desses números e como eles vão ser resultados. Estarei esperando vocês para a gente estar fazendo essa correção. No mais, sucesso, que hoje vocês tenham bastante sucesso, façam a leitura do slide totalmente, a hora de tirar dúvida é essa. Espero que vocês vão fazer as operações, não quando fizerem, porque nós usamos no nosso dia a dia praticamente os números decimais.
Quando vocês forem fazer, atentem-se às dicas que estão sendo dadas para que possamos ter um valor expressivo sobre as avaliações que nós vamos fazer. Então, hoje aqui eu estou com alguns símbolos, onde nós vamos usar, novamente falando, os números decimais nós usamos em toda a parte de nossa vida, então a gente tem que estar atento a essas situações. Então, compare bem, verifique e faça todas as suas correções. No mais, fiquem todos com Deus até a nossa aula, que vocês possam acreditar mais em vocês, preste atenção nos cálculos e, por possível, faça parte dos cálculos para ter resultado. Fique em casa, se cuide, se puder, use a máscara e breve estaremos juntos em nome de Jesus. Tenha um bom dia.